Jesus, Senhor amado, meu bendito Salvador, teu amor foi derramado sobre mim, o pecador. No Calvário consumaste a missão que Deus te deu. Com teu sangue resgataste o rebanho, o povo teu. Teu amor foi desprezado, foi tratado com desdém. Mesmo assim, Jesus amado, não o negas a ninguém. Sim, até no vil madeiro te inclinaste ao pecador, e no alento derradeiro demonstraste o teu vigor. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. Com essas palavras, que são lema deste quinto domingo na Quaresma, 21 de março de 2021, saúdo todas as pessoas que assistem esta gravação, especialmente os membros da comunidade evangélica de Lomba Grande e os membros da comunidade evangélica de Confissão Luterana Feitoria. Esse versículo que acabamos de ler e de ouvir são palavras do próprio Jesus que se encontram no contexto do terceiro anúncio da sua morte e ressurreição. O evangelista Marcos, ele organizou o material que lhe estava à disposição sobre a vida, as palavras, as obras, o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ele organizou esse material de tal maneira que, na primeira metade do seu evangelho, ele descreve uma tripla situação de cegueira. Ele mostra como, primeiramente, os líderes religiosos do tempo de Jesus são cegos em relação a ele. Isso se demonstra, por exemplo, nos conflitos com Jesus em torno da observância do sábado. Num segundo momento, o evangelista Marcos, ele descreve, narra como também o povo, a multidão, é cega em relação a Jesus. Não é capaz de perceber com quem está lidando de fato. E num terceiro momento, Marcos, então, descreve e mostra como, inclusive, os discípulos, os seguidores mais próximos do Salvador, também são cegos na sua essência, não conseguem discernir com quem, afinal de contas, estão lidando. E aí, lá pela metade do 8º capítulo, o evangelista Marcos conta a história da cura de um cego, e passa então a descrever, digamos assim, um processo de cura de cegueira, onde Jesus vai conduzindo os seus discípulos de tal maneira que eles possam realmente entender o mistério da sua pessoa. E essa condução dos discípulos passa por 3 etapas, porque em 3 momentos distintos Jesus anuncia a eles a sua morte e a sua ressurreição. No primeiro momento, lá em Marcos 8, nos é dito que Jesus, então, anuncia a sua morte e ressurreição, ao que Pedro retruca, né? Deus te guarde disso, né? Isso não te aconteça, isso de modo nenhum te acontecerá, e Jesus, então, o chama de Satanás, porque Pedro não cogita das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. No segundo momento, em Marcos 9, Jesus
novamente anuncia a sua morte e ressurreição, e na sequência Marcos conta como Jesus pergunta aos seus discípulos sobre o que eles estavam conversando pelo caminho. E eles ficam com vergonha de admitir porque estavam conversando e discutindo entre si quem deles seria o maior no reino de Deus. Ao que Jesus então reage, chamando uma criança, colocando-a entre os discípulos e dizendo: olha, quem quer entrar no reino de Deus precisa ser como uma criança. E num terceiro momento, agora estamos chegando aqui ao lema da semana, Jesus novamente anuncia a sua morte e ressurreição, e na sequência nós lemos e ouvimos como Tiago e João, os irmãos filhos de Zebedeu, se chegam a Jesus e pedem a ele que quando Jesus vier na sua glória, eles possam se sentar, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Ao que Jesus então ensina os discípulos e diz: pois é, que vocês querem grandes posições, à direita ou à esquerda, mas isso não me compete conceder, porque isso é o Pai que vai decidir. Em todo caso, vocês querem grandes posições, mas na verdade entre vocês isso não deveria ser assim. Vocês são meus seguidores e vocês devem seguir o meu exemplo, que é: eu, como filho do homem, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Percebemos, portanto, que a doença dos discípulos ela é séria, ela é grave. 3 vezes Jesus precisa repetir o anúncio da sua morte e ressurreição, e mesmo assim os discípulos seguem não entendendo. Uma vez Pedro o corrige, a outra vez os discípulos discutem entre si quem é o maior, na terceira vez o Tiago e João procuram para si cargos de proeminência. Mas Jesus, ele não se porta dessa maneira. Ele não procura se exaltar, mas se humilhou, se tornou servo, a tal ponto de dar a sua vida, entregar a sua vida em resgate por muitos. E nós realizamos este momento de gravação, de meditação, oração e louvor, neste 5º domingo na Quaresma, portanto, o último domingo antes do Domingo de Ramos. Estamos já nos aproximando da Semana Santa, da Sexta-feira da Paixão e da Páscoa. Portanto, realizamos também esta gravação em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Leio da Epístola aos Hebreus, no 5º capítulo, versículos 5 até 10, o texto indicado como texto de pregação na nossa Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, para este 5º domingo na Quaresma. Assim escreve o autor da Epístola: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Até aqui a leitura da Epístola. Queridos irmãos, caras irmãs, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou. E agora nós poderíamos seguir a reflexão que fizemos até aqui a respeito do Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir. Pedro repreende Jesus que anuncia o seu sofrimento. Os 12 discutem entre si quem deles é o maior. Tiago e João querem ter posições de destaque no reino de Cristo.
Mas sobre o próprio Cristo é dito, ele não buscou isto. Ele não glorificou a si mesmo, mas foi glorificado por um outro. Foi glorificado por aquele, aqui a reverência não permite que se fale expressamente de Deus, mas é dele que se está falando. Aquele que lhe disse, primeiro, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e depois, em segundo lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Temos aqui duas citações do Antigo Testamento, duas citações do livro dos Salmos, e as duas citações têm em comum que se tratam de textos assim chamados textos messiânicos, salmos messiânicos, salmos que falam a respeito do Messias, o Cristo. Uma vez esse Messias, ele é chamado de filho, ele tem essa relação toda especial, única com Deus, que é a relação de filho com o seu pai. E outra vez, esse Messias, ele é um sacerdote, não porém um sacerdote na linhagem de Arão, de Arão descendiam os sacerdotes e sumos sacerdotes que oficiavam no templo em Jerusalém, mas da linhagem de um certo Melquisedeque, esse homem que em si é mencionado uma única vez no Antigo Testamento, fora essa passagem aqui, talvez, mas eu digo, a pessoa com mais detalhes é mencionada uma única vez, qual seja lá em Gênesis 14, onde é dito que Abraão volta de uma guerra, onde ele foi libertar o seu sobrinho Ló, e ao voltar da guerra, vai ao encontro dele um certo Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, que abençoa Abraão e a quem Abraão entrega o dízimo de tudo o que ele tinha. E agora então o autor da Epístola aos Hebreus faz referência a esse Melquisedeque e diz, olha, Jesus é sacerdote não na linhagem humana de Arão, mas nessa linhagem divina de Melquisedeque, aquele que, por assim dizer, veio não se sabe de onde e depois de novo desapareceu na escuridão da história. Aquele que, não era deste mundo, mas era da eternidade. Jesus, ele não glorificou a si mesmo, ao contrário dos discípulos, do Tiago e João, que queriam se exaltar. Pelo contrário, ele recebeu a glória de um outro, qual seja de Deus, que lhe concedeu a dignidade de filho e a dignidade de sacerdote. E agora então segue e diz que Jesus, quando ele viveu neste mundo, nos dias da sua carne, ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E aqui nós somos espontaneamente lembrados da história em que Jesus se encontra no jardim de Getsemane e pede a Deus, se possível, passe de mim este cálice. Ele ofereceu forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E diz aqui que ele foi ouvido por causa da sua piedade. Alguns estudiosos acham que possivelmente falta aqui uma palavra. Afinal de contas, pelo menos visto humanamente, Jesus não foi ouvido. O cálice não passou por ele, mas ele teve que beber aquele cálice de sofrimento que o Pai estava estendendo a ele. Por isso alguns acham que deveria ser dito, ele não foi ouvido. Mas talvez o autor ainda esteja se referindo a uma outra coisa, no caso, ele foi ouvido no momento da sua ressurreição. Ali sim, ele foi liberto da morte. Não apenas por uns dias, por uns meses, por uns anos, mas liberto de fato e se tornou ele mesmo o libertador dos mortos. Jesus ofereceu orações, súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua piedade e, no entanto, apesar de ser filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e foi aperfeiçoado, ou seja,
cumpriu o seu destino humano, a sua trajetória prevista por Deus, planejada por Deus. E assim se tornou o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O evangelho deste domingo vem lá de João 12 e fala que Jesus, então, naquela passagem, declara que é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E eu já comentei nas gravações que tenho feito aqui, que essa palavra do ser glorificado de Jesus tem essa dupla conotação, né? Que ele é glorificado, ou melhor, do ser exaltado, né? Que tem essa dupla conotação, essa conotação literal do ser levantado, né? No espaço, e do ser exaltado no modo espiritual, né? E Jesus, quando ele fala do ser glorificado, ele está usando essa palavra nessa dupla conotação, que ao ser levantado na cruz, ali ele vai ser glorificado, ali ele vai se cumprir o plano de Deus traçado para ele, e ali ele vai então cumprir o propósito salvífico do Pai. E essa vai ser a sua glória, a sua honra de ter cumprido o plano de Deus em favor da humanidade. Portanto, ele não se glorificou, mas se sujeitou ao plano de Deus, e assim ele foi glorificado ao ser levantado lá na cruz. E se tornou assim o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Na sequência do ano, isso também já tenho comentado aqui, a igreja ela vai meditar, né, a respeito da cruz do seguidor de Jesus, né? E quando aqui o autor fala das pessoas que obedecem a Cristo, então ele já aponta de alguma maneira para essa realidade de que não apenas o nosso Senhor tomou a sua cruz sobre si, mas que também nós, os seus seguidores, devemos tomá-la. E os leitores da Epístola aos Hebreus, eles viviam em uma situação de dificuldade, de provação, talvez perseguição, e num certo sentido a gente pode dizer sim, eles estavam experimentando a sua cruz, e o autor da carta aos Hebreus agora vem e os lembra da cruz de Cristo, e assim procura animá-los a suportar a cruz que eles mesmos, em nome de Cristo, por causa de Cristo, por causa do testemunho em palavras e ações, precisam carregar. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Cantei no início as estrofes 1 e 3 do hino número 414 do livro de canto da IACLB. Vou cantar ainda as estrofes 4 e 6. Ó amor que estende os braços, ofertando graça e paz. Ó amor que estende os braços, ofertando graça e paz, libertando-me dos laços infernais e Satanás, que por mim intercedeste, implorando em meu favor, e que em meu lugar sofreste, vivo só por ti, Senhor. Santo amor levado à cova, meu bendito Redentor, implantaste vida nova na minha alma em seu torpor. Tua morte vem trazer-me vida eterna, graça e luz. Quero sempre agradecer-te, pertencendo a ti, Jesus.
Oremos. Nosso Senhor Jesus Cristo, louvamos o Teu nome porque Tu não buscaste a Tua própria glória, mas buscaste a glória do Pai. E ao fazê-lo, te sujeitaste ao plano de Deus tão estranho e tomaste sobre ti as consequências da culpa, do pecado humanos, humilhando-te à morte e morte de cruz. E ao seres levantado na cruz, foste exaltado, glorificado. Cumpriste o plano de Deus e te revelaste em tua plenitude como o Filho querido do Pai Celestial. Permita, Senhor, que nestes últimos dias da Quaresma possamos meditar e ser agradecidos pelo Teu sofrimento, pela Tua morte, de que em Ti, o Filho de Deus, temos também o sumo sacerdote que se ofereceu uma vez por todas como sacrifício agradável a Deus, para que nós não precisemos mais nos sacrificar, mas possamos trazer a Ti apenas sacrifício de louvor, de lábios que confessam o Teu nome. Assim pedimos, agradecemos e colocamos tudo na oração que Tu mesmo nos ensinaste a orar, quando dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.